Bom dia! Bom dia. Acho que bom dia suave, meu bem. Acho que ninguém... Acho que eu tô um pouco rouca. Você? Então, hoje nós saímos do hostel para... Eu falo hostel em homenagem ao meu queridíssimo Rodrigo, que está em Ribeirão Preto, que me ensinou a falar hostel. A gente saiu para dar outra volta na cidade velha, no centro histórico, né? E aqui, depois eu vou tentar colocar um mapa. O centro histórico ele é dividido em... São 4 bairros, não é? Não é? Se não me engano a gente viu ontem que era isso. Acho que é 3. Não, são 4. São 3 grandes e aquele pequenininho que é só 2 ruas. Que eu não sei nem onde é que é exatamente. Então o centro histórico aqui, eles são apenas 4 bairros. E nós estamos em um dos bairros. Acabamos de entrar nele. Você entra por esse portal aqui, ó. Isso aqui é uma espécie já de fortificação da entrada. Você tá vendo que lá do outro lado tem o portal, lá do outro lado tem uma parede, que lá já é outro bairro, que tem uma avenida grande no meio, e um espelho d'água ali, uma coisa decorativa. Na verdade, aquela construção lá do outro lado da porta, lá longe, é um centro de convenções, que obviamente no passado não existia, né? Isso aqui era um grande largo. Era um grande largo com uma faixa de água no meio, que eu ainda não sei se é água doce ou água salgada. E tinha outro bairro do outro lado. Então nós entramos nesse bairro aqui, que eu acho que é o San Juan. É o bairro San Juan, e a gente estava no outro, que é o Getsemane. Atualmente esse bairro aqui, ele é mais... Segundo o que a mulher disse pra gente ontem, esse bairro aqui ele é mais caro. Apesar de ser a mesma coisa, muito parecida, as casas, as construções serem todas muito parecidas, esse bairro é mais caro. As coisas aqui, as lojas aqui, restaurantes, tudo é mais caro do que no Getsemane, que é mais popular. Tanto talvez eu esteja enganado, lá no Getsemane tem muito hotel, muito hostel, muito barzinho. E aqui tem muita loja. Esse aqui é muita loja. Agora é bacana porque são nos prédios antigos. Então a gente vai dar uma volta. Eu e a Vanessa já caminhamos por aqui ontem à noite, inclusive. A gente tá gravando agora de manhã. Eu tô filmando isso aqui agora de manhã, mas à noite também vou tentar pegar umas imagens aqui para vocês verem. Ontem era que dia aqui? Dia 1º. Ontem era feriado. Ontem aqui era feriado, era dia 1º de janeiro, tava tudo fechado, então de dia não tinha nada, à noite tava pipocando de gente isso aqui. Então agora, pela manhã, como não é mais feriado, eu acho que a grande parte das lojas vão estar abertas e aí a gente vai ver muita coisa, muita gente, e suponho que à noite ainda mais gente. Então vamos caminhar por aqui, Vanessa? Então a gente, como eu disse, ontem à noite a gente já viu isso aqui. Agora a minha intenção é aproveitar a luz do dia e tentar gravar um pouco, mostrar um pouco, para quem vier para cá já ter alguma prévia, alguma prévia do que vai encontrar. Então vamos lá, as imagens, os casarões, as casas são todas muito semelhantes a essas. Eu encontrei, aqui, pelo pouco que eu andei até agora, eu encontrei poucas construções que são realmente assim, coloniais, entendeu? Ó, essa porta com certeza essa porta, pelo menos a moldura da porta, o frame da porta é com certeza do período colonial. Então eu encontrei poucas residências, que é diferente de Colônia do Sacramento lá no Uruguai. Colônia do Sacramento, cara, é muito colonial. Muito colonial. Tem muita construção velha que não foi mexida. Assim, a galera transformou ali num restaurante, num hotel. Especialmente as mais velhas, em museus e restaurantes Não, graças. Não, graças. Não. Mas a maioria aqui das construções elas são, se bem que dentro do período colonial, né? Lá no outro lado da cidade, olha, uma igreja aqui. As rochas que eles tentaram aproveitar aqui, elas são porosas. Eu estava comentando com a Vanessa que, por exemplo, em São Luís do Maranhão,
A arquitetura portuguesa e espanhola é muito semelhante também, né? E São Luís do Maranhão, eles faziam essas igrejas com as rochas que eles encontravam, só que eram tipo pedra sabão, é lisa. Era lisa, a pedra você passa o dedo nela e você vê a pedra bem consistente, bem inteira. Aqui eu acho que a disponibilidade de pedras que eles tinham pra cá, de rocha, eram assim, todas porosas. Você vai encosta, de longe você já vê que é. Não sei se pela câmera dá pra ver, mas você encosta nas rochas e tá aqui, ó. Elas têm essa característica aqui, ó. Elas são cheias dessas cavidades. Elas não são... Elas são porosas, né? É isso que eu quero dizer mesmo. Elas são porosas. E tudo aqui ela é feito com esse tipo de pedra. Assim, obviamente as construções antigas. A muralha tá ali, um pedaço dela, ó. As pessoas têm uma rampa para subir, porque essa cidade velha, como ela é do período colonial, então para evitar os ataques de outras nações europeias que estavam disputando a terra, para evitar ataques estrangeiros, a cidade era toda murada. Então esse bairro também tá ali, na verdade esse bairro não, né? Uns 4 bairros, eles são circundados pela muralha antiga. Lá vai dar no mar. Nossa, essa igrejona é muito bonita mesmo, ó. Caramba, olha essa porta. O quê? El Coral, aham. Olha aqui o tamanho dessa porta. Cara, muito estrangeiro. Aqui tem... Nós estamos no dia 2 de janeiro e aí porque algumas pessoas já foram embora. Pra... Enfim, porque vieram pra cá pra passar o Réveillon, né? Mas tem brasileiro aqui, a gente viu um bocado, mas principalmente argentino. E pense numa galera barulhenta, cara. Argentino, quando tem ali... outro pessoal que tem muito são... Outro pessoal que tem muito são alemães. Todo lugar que a gente foi, a gente encontrou 1 ou 2 alemães ali falando e tal. Aí eu já saco na hora que é alemão, né? Apesar de não entender uma palavra de alemão, mas você reconhece a língua. Então lembra? Aqui pela quantidade de gente, pelo comércio de rua, parece um pouco com Salvador. Parece com São Luís também? Parece com São Luís também. A arquitetura nem tanto, assim, obviamente que eu já tive... É maior que São Luís. A parte histórica, né? É porque aqui é toda a cidade... mas se bem que o Reviver em São Luís também era toda a cidade velha, né? E o Pelourinho também era toda a cidade velha. Porque São Luís já é menor que Salvador. Sim. Aqui, ó, 2 canhões gigantes para proteger a artilharia da entrada da cidade. Mas esse aqui não é... não, aqui é outro, né? É outro. Água empoçada. Água empoçada que tá fedendo. Então, eu tava agora nesse semestre passado, eu dei aula de História Ibérica e eu já tava obviamente com a passagem comprada pra cá, né? Eu já via pra cá, nessa viagem eu já ia passar por Cartagena. E aí dando aula de História Ibérica, eu descobri uma coisa super legal. Na Espanha também existe uma cidade chamada Cartagena, como era costume dos europeus colocarem. Ó, aqui tem uns problemas de saneamento também terríveis. Olha aí, ó, água empoçada, ó. Aqui é rua, mas a água tá empoçada e tá super fedorenta. Tá um mau cheiro danado aqui. Mas veja, o que eu ia dizendo? É o quê?
Então, era costume dos europeus, ó, que aqui nós estamos em cima da muralha, ó. Olha como era essa muralha, era larga. Olha aí, a rocha porosa, ó. A rocha porosa é porque, na verdade, cara, isso aqui é igual San Andrés, é rocha, é magma, é o magma que endureceu. Então isso aqui tudo é vulcão, é magma endurecido das antigas mesmo. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, foi o que eles encontraram. E aí tiveram que construir muralhas, casas e igrejas com uma rocha que eles encontraram. Tá aqui o mar do Caribe, né? Então, quer dizer, era costume das cidades europeias construírem cidades no Novo Mundo que tinham o mesmo nome de cidades de lá, dos seus países. Então, os ingleses fizeram isso, por exemplo. Portugueses fizeram isso. A exemplo de Valência, eu sou de Valência, do Piauí. E tem uma cidade de Valença em Portugal, né? Então a cidade de Valença, inclusive tem Valença na Bahia e Valença no Rio de Janeiro também, né? Então essas três cidades carregam esse mesmo nome porque tem uma cidade portuguesa lá em Portugal com o nome de Valença. E era uma cidade que algumas autoridades portuguesas nasceram, e aí eles homenageavam essas autoridades portuguesas colocando o nome delas, o nome em cidades no Brasil, em vilas, colocando esse mesmo nome. Então Cartagena é um desses casos. Cartagena, ela tem... Quanto custa? Speaking Spanish. Como? Speaking Spanish. Um pouquito. Speaking Spanish. Um pouquinho. Yeah, un poquito. Speaking Spanish. Ixi. Quanto? Bro, this is 60 soles. Como? 60. 60? Amor? Stone. Stone? Ante Machu Picchu. From Machu Picchu é stone. É, amor, eu quero, ó. Eu acho que é caro, mas é de pedra. Pega aí, ó. Isso é esculpido na pedra. De Machu Picchu. E tem É que ter muito- maior cuidado, cair quebra. É. This is cotton. Stone natural. Sim? Yeah, okay. Imang Sutiki. Memang Tanki. Olha aí, ele... Eu encontrei... Teu nome? Inti. Inti. Eu encontrei aqui o Inti. E ele é um peruano que vende muita coisa legal aqui, cara. Eu tô vendo aqui muita coisa legal. E ele tem uma dificuldade de falar espanhol. E aí, como ele é peruano, eu saquei que... suspeitei aqui que ele fosse, assim, da cultura Inca. E ele fala Inca. Então eu gravei um pedacinho aqui dele falando, que foi o que vocês ouviram aí. Eu sou brasileiro e hablo português. Sim. Mas eu achei incrível ele falando Inca aqui. Eu vou comprar alguma coisa dele, porque é tudo muito bonito, tudo artesanal, feito de pedra. Esses cachimbos aqui, esses cachimbos são feitos de pedra, muitas peças, coisa artesanal mesmo, Inca. Como, ó, figuras que a gente vê nos livros quando a gente está estudando civilização Inca, peças decorativas. Então eu vou comprar alguma coisa porque eu tô... falta de dinheiro, mas eu queria comprar muita coisa. É isso. Sim? Yeah, okay. Imang Sutiki. Memang Tanki. ¿De dónde eres y cómo te llamas?